Olá amigos e amantes da sétima arte, como é que vocês estão? Já aconteceu de você assistir um vídeo sobre cinema e ouvir termos como plano americano, cliffhanger? O que significa isso? Fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar um pouco do que são esses termos que a gente usa no cinema de uma forma simples e divertida. E se o like fosse um termo de cinema, ele seria o clímax da história, aquele momento que a gente espera tanto e que faz tudo valer a pena. Então já deixa o clímax aqui embaixo e vamos para o nosso briefing de hoje. Começando pelo termo que dá o nome a este canal. Se você não estiver tão interessado assim para saber essa história, aqui embaixo tem uma barrinha vermelha e você pode pular. Tem os tempos aqui, da onde que tem os próximos termos. Mas se eu fosse você, ficaria, porque é bem interessante a história dessa palavrinha tão legal. A palavra briefing tem raízes na palavra inglesa briefing, que significa curto ou resumido. Durante a Primeira Guerra Mundial, os líderes militares enfrentavam alguns problemas, pois as ordens e os planos às vezes eram um pouco complexos demais para serem entendidas de uma forma rápida nas situações críticas. Para resolver isso, surgiu o conceito do briefing, que eram os momentos onde os comandantes se reuniam junto com os militares para passar as instruções de uma forma clara e direta, para que fossem facilmente compreendidas por todos. A escolha do termo já dava a entender que deveria ser breve, preciso e objetivo a reunião. O objetivo do briefing militar era alinhar estratégias para evitar os erros de interpretação que poderiam custar vidas. Essa abordagem foi tão eficaz que se tornou um padrão dentro das operações militares, antes mesmo de se expandir para os negócios, marketing e o cinema. No contexto cinematográfico, o briefing é um documento ou uma reunião que apresenta os objetivos centrais de um projeto audiovisual. Ele atua como um guia para que todos os envolvidos estejam cientes do processo criativo. O briefing deve responder perguntas como: o que queremos transmitir? Quem que é o público-alvo? E quais são os elementos fundamentais para aquela história? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Imagina o renomado diretor Martin Scorsese, que é muito reconhecido por criar histórias intensas com personagens complexos. Ele recebe um briefing e nesse briefing está escrito assim: o objetivo? Criar um drama que explore a ambição, os conflitos morais e a dinâmica das ruas de Nova York, com foco nas relações entre poder, violência e redenção. Qual que é o público-alvo? Os adultos que são interessados em narrativas complexas, com personagens bem construídos e dilemas humanos que esses adultos enfrentam na vida real. Estilo visual: focar em planos longos, com menos cortes, a imagem mais contínua que vai emergindo o telespectador na história e não na ação. Luzes vibrantes misturado com sombras intensas para enfatizar o contraste moral. E o resumo dessa história: um jovem ambicioso que tenta conquistar o seu espaço no mundo do crime ou no mercado de ações, se é que você me entende, mas enfrenta problemas ao tentar equilibrar essa vida com a lealdade à família, suas próprias ambições e o peso das consequências das suas escolhas. Percebe que com um briefing como esse, o Scorsese já poderia criar filmes marcantes, como ele já fez em Os Bons Companheiros e Lobo de Wall Street. E esse briefing seria o ponto de partida deste projeto que define a essência e o que o Scorsese quer passar com essa obra, deixando espaço para sua visão criativa, para que ele possa chegar e cobrar do diretor de fotografia, do roteirista, o que ele quer de verdade, para que todos estejam sintonizados com aquilo que passa em mente de Scorsese. Agora que você já entendeu o que é o briefing, vamos explorar outros termos que fazem parte do universo cinematográfico. E para você que não pulou e está acompanhando até agora, coloca um comentário aí embaixo, fala de alguma coisa que você gostaria de saber. Eu vou preparar um vídeo especial. E se inscreve no canal e deixa o like. Fechou? Começando pelo storyboard. Imagina se todo filme tivesse um gibi, uma história em quadrinhos que conta toda a história igual a gente vê nos filmes. Bom, o storyboard é exatamente isso, uma sequência de desenhos que mostra o planejamento visual de cada cena, incluindo enquadramentos e a dinâmica entre os personagens, os diálogos. Ele é essencial, pois ele serve para garantir que a equipe de filmagem saiba o que capturar para fazer isso de uma forma mais eficiente. E corta!
Agora, tenho certeza que quase todos vocês já viram aqueles vídeos de bastidores, né? E algo icônico que a gente vê nesses vídeos é quando o diretor fala corta. Então, daí vem mais um termo, que é o take. Cada tentativa de gravação é chamado de um take. O take é como se fosse um ensaio gravado. Eles estão preparando ainda, vendo se a atuação vai ficar boa, se tá tudo certinho, se tá tudo saindo como o esperado. Se caso não saia como esperado, se a atuação teve algum erro, aí eles fazem um novo take. Vale lembrar que quando é feito um novo take, o anterior não é apagado, porque caso eles precisem pegar alguma parte do outro, conectar com o novo, eles têm esse recurso. According to the frame. This is in the foreground, that's in the background, this of course is here, this moves here, the camera moves this way. That's mise-en-scène. Agora falando de um termo que só quem é cineasta sabe. Mise-en-scène. Esse termo veio do francês, que significa colocar em cena. Ele abrange tudo o que aparece no quadro: cenário, figurino, iluminação, posicionamento dos atores e até os objetos. A mise-en-scène é a alma do filme, ajudando a transmitir o tom, o contexto e até a emoção da história. Pense em um filme do James Gunn, por exemplo. Tudo que ele coloca em cena, seja as cores, trilha sonora, os diálogos, as atuações, movimentações, danças, enfim, isso tudo é mise-en-scène em ação. Anteriormente eu falei do take, né? Mas muita gente confunde o take com o shot. O take, como eu falei, é uma tentativa de gravação ou uma gravação em si. São feitos vários takes, aí na edição é selecionados os melhores e feita essa triagem. Já o shot é o quadro em si, é aquilo que o diretor quer capturar em cena. Então tudo que é capturado pela câmera entre o momento em que começa a gravar até o momento em que ela para de gravar, isso se chama shot. E existem vários tipos de shots, como o close-up, que é aquele plano mais fechadinho, mais perto do rosto do ator, para pegar a expressão facial do ator, aquela atuação, aquela entrega dramática. Ou o wide shot, que tem uma função mais de definir onde que a gente está no filme, o cenário, pegando mais um plano amplo, aberto. E cada shot tem a sua função narrativa específica. E aí você pode pensar, tá, mas como é que o ator sabe o que ele tem que fazer, se ele tem que andar da onde para onde, o que ele precisa fazer em cena? E aí vem outro termo, que é o blocking, que é uma ação de planejamento do diretor para o posicionamento e os movimentos que os atores vão fazer em cena. Isso tudo é planejado com antecedência para que os diretores de fotografia, diretor de iluminação tenham ciência de onde que o ator vai percorrer o caminho para que eles possam manejar a iluminação, o cenário e a câmera. Um bom blocking pode aumentar o impacto emocional ou a clareza visual da narrativa. Agora falando um pouco do nosso cliffhanger, que não é tão amado assim pelo público, né? Pois o cliffhanger é aquela cena final que é to be continued, continua no próximo, né? Que acontece em uma série ou em um filme, como a gente lembra muito bem em De Volta para o Futuro 2. Continua. Essa técnica cruel, mas eficaz, deixa o público em suspense e, como eu falei, é geralmente usada no final de episódios de série ou em finais de filmes. O objetivo do cliffhanger é criar um gancho, fazendo com que o telespectador fique vidrado no que vai acontecer na trama e continue cada vez mais assistindo em seguida os episódios. Ou criar aquele suspense para um próximo filme da franquia, como a gente viu em De Volta para o Futuro. Aqui eu já falei um pouco de termos de edição, direção, e agora falando um pouco de um termo muito usado na iluminação, na direção de fotografia, que é o chiaro escuro. O termo chiaro escuro, originado das artes visuais renascentistas, refere-se ao contraste extremo entre luz e sombra. No cinema, é usado para criar atmosféricas dramáticas e destacar conflitos morais ou psicológicos. Um exemplo muito marcante é em Poderoso Chefão, onde o diretor de fotografia Gordon Willis usou essa técnica com maestria e conseguiu destacar a evolução do personagem Michael, personagem esse de Al Pacino, que ao longo da trama começa mais afastado da máfia, não querendo se envolver com os negócios da família, e ao final ele já está dentro da máfia e com todos aqueles conflitos morais, reforçando o peso das escolhas e a moralidade na narrativa.
Então é isso, pessoal. Agradeço todos que ficaram comigo até aqui. Esse foi o nosso briefing de hoje. E da próxima vez que você estiver assistindo um filme, lembre-se, antes de todas aquelas cenas estarem na sua casa para você poder assistir, tudo isso passou por diversos brainstorms, diversas ideias, diversos espaços criativos, e tudo isso também começou com um briefing. E é por isso que o briefing faz parte do nome aqui do canal. O cinema, ele é uma arte colaborativa, e aqui no canal eu prezo que esse espaço seja para que todos nós possamos aprender juntos e valorizar essa essência colaborativa do cinema. Quero compartilhar com vocês não apenas ideias, mas também todo o processo criativo, os desafios e as soluções que encontramos ao produzir com recursos limitados. Então, se você curtiu e quer continuar aprendendo sobre cinema e vendo um pouco do que rola nos bastidores, não se esquece de se inscrever aqui embaixo, já deixa o seu like, compartilhe com um amigo que gosta de cinema, que a gente quer crescer aqui e todo mundo se ajudar e aprender juntos. Aqui, a magia da sétima arte ganha vida com explicações simples, exemplos práticos e aquela paixão por contar histórias. Vamos juntos explorar tudo que o cinema tem para nos ensinar. Então, até o próximo briefing.